paz do Senhor para a igreja, amém? É motivo de alegria estarmos aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá. E agradecer ao nosso pastor que confiou, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. E que juntos possamos meditar aqui na palavra de Deus e compreender o que o Senhor quer falar conosco. Quero dizer para você que você é muito importante para Deus. Que você está aqui porque o Senhor já tem feito uma grande obra na sua vida. E eu quero glorificar a Deus junto com você, pela palavra do Senhor que está proposta para nós nessa noite, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 João capítulo 5, Epístola de João capítulo 5. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O Filho de Deus? É uma pergunta para nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos mais uma vez, ó Pai. Nós queremos te louvar pela sua palavra, pela sua presença no nosso meio. Queremos louvar ao Senhor pela oportunidade de te adorar em espírito e em verdade. Queremos te adorar nessa noite, Senhor, porque o Senhor nos chamou para a sua presença. E aqui nós estamos, ó Pai, e pedimos que o seu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha ministrar no profundo do nosso ser, Senhor, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de poder te glorificar e te exaltar. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, venha tomar a primazia neste momento, Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Deus é tão maravilhoso que Ele, lá no Evangelho de João, diz que o Senhor nos amou tanto, né? Nós conhecemos o versículo, João 3,16. O Senhor nos amou tanto que deu o seu único filho para morrer em favor das nossas vidas. E eu agradeço a Deus porque hoje eu e você fazemos parte do povo de Deus. Porque o amor de Deus nos alcançou. Porque esse amor que o Senhor tem por cada um de nós tem realizado frutos em nossas vidas. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que a obra que o Senhor tem na sua vida, o Senhor vai completar ainda mais. O Senhor vai continuar trabalhando. E aqui João, ele vem trazer essa palavra tremenda quando ele vai falar, né, que todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, se você ama o Senhor, você vai amar. Se você ama o Pai, você vai amar o Filho. Amém? E se nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. E aí esse amor, porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu único Filho para morrer em favor das nossas vidas. E hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor, porque nós somos amados do Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor, Ele nos chama para a sua presença. E João aqui vai trazer essa palavra, falando, né, ali que a importância daquele que recebeu o Evangelho, daquele que crê no Filho de Deus,
daquele que o Senhor tem feito uma obra, e ele fala, olha, vocês precisam ter essa consciência de que vocês já receberam, de que vocês vocês crerem no Senhor Jesus, e vocês são nascidos de Deus. E aí eu posso dizer para você e para mim nessa noite, nós somos filhos de Deus, amém? Louvado seja Deus. Isso é tão maravilhoso que Ele nos ama a ponto de dar o seu único filho para morrer em favor de nós. E hoje nós somos filhos desse Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. O Senhor é aquele que nos chamou para a sua presença. E João vai falar acerca disso. Olha, vocês já receberam, vocês já são, ali chamados filhos de Deus. Ele vai falar acerca também, se nós, no 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aquele que foi alcançado, pela palavra do Senhor, que recebeu o Senhor Jesus, é chamado filho de Deus. É aquele que foi alcançado com mão forte e com mão poderosa. Aquele que foi lavado, aquele que foi remido. E aquele que creu. É tremendo. E João vai falar, olha, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E João vai falar, olha, vocês precisam praticar, vocês precisam obedecer os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor. E aí ele diz assim no 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Se a palavra do Senhor nos traz os mandamentos do Senhor, nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor, porque eles não são penosos. Amém? Os mandamentos do Senhor não são penosos. Se o Senhor nos chamou para a sua presença, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita a obedecer os seus mandamentos. É o Senhor que nos capacita a amar a Ele mesmo. É o Senhor que nos capacita a crer nele, no Filho de Deus. É o Senhor que nos capacita a praticar a palavra de Deus. E aí mais adiante ele vai dizer, olha, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que profundidade. João vai falar, olha, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hoje nós temos visto pessoas querendo vencer, algumas lutas aí, por aí afora, no mundo, mas com o braço de carne, com a sua força humana. E João vai dizer, olha, o que vai fazer vocês vencer o mundo é a fé que já está implantada nos vossos corações. Então, o Senhor, Ele diz para nós nessa noite, para mim e para você, que o que nos vai fazer, o que irá nos fazer vencer este mundo tenebroso, é a fé que o Senhor já depositou no meu e no seu coração. Amém? Você crê? Eu creio. Porque é desta forma que nós temos vivido. E aí você pode olhar para você nessa noite e contemplar a tua vida na presença de Deus. E você tem visto que verdadeiramente a fé no Filho de Deus tem nos feito caminhar de fé em fé e de glória em glória. Amém? A fé que o Senhor depositou nos nossos corações é algo maravilhoso que esse mundo não pode nos oferecer, não pode nos dar. É algo que vai além, é algo espiritual. E aí João, ele vai falar acerca disso. Olha, é a fé que vence o mundo. A fé que vem de Deus. Então ele vai dizer no 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aí ele faz a pergunta. Então, se nós, nessa noite, cremos que Jesus é o Filho de Deus, temos fé nele, com certeza a vitória já foi decretada. Porque quando Jesus foi até aquela cruz do madeiro, a nossa vitória já foi decretada. Por isso que o Evangelho vivo do Senhor nos diz
que a necessidade de recebermos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí o Espírito Santo faz essa obra que ninguém pode fazer. A obra do Espírito Santo é extraordinária. Só o Espírito Santo pode nos trazer a presença de Cristo Jesus, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você crê? Amém? Então, João, ele vai falar acerca dessas coisas. E ele diz, olha, aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vocês creem nisso? E aí eu pergunto para mim e para você nessa noite, Ângela, você crê nisso? Eu creio, amém? E você crê? Glória a Deus, nós já colocamos isso em prática, né? Quando nós recebemos ao Senhor. Mas nessa noite, o Senhor vai nos trazer essa palavra para relembrar aquilo que nós já sabemos. E aquele que ainda precisa conhecer, que tome conhecimento nessa noite. Que a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo, existe uma fé inabalável dentro de você. Uma fé que só o Senhor pode colocar nos nossos corações. Porque aí vem a diversidade, porque aí vem as lutas deste mundo, vem todas as batalhas imagináveis contra nós, contra a igreja do Deus vivo. Mas aí João diz, olha, é a fé que vence o mundo, a fé em Cristo Jesus. Então, que nós nessa noite possamos ter isso em nosso coração. Eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedor, porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, eu já recebi a Ele como o único e suficiente Salvador. Então, nada do presente, nem do porvir, é suficientemente capaz de me paralisar, de me estagnar na minha fé, na minha caminhada. Por mais que venham as adversidades, as lutas desse presente, que são inúmeras. E aí você pode olhar para a sua vida hoje, e eu olho para a minha. São várias dificuldades, sim. Mas o Senhor diz para nós nessa noite que Ele venceu o mundo. E nós, como a sua igreja, venceremos também. Amém? Nós somos mais que vencedores. Nós somos chamados por um Deus Todo-Poderoso. E aí João continua falando, olha, este Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. No 7, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E três são os que testificam na terra. Olha quem testifica na terra. É o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crer no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Hoje nós podemos declarar que nós temos a vida. Amém? A igreja do Deus vivo tem a vida, porque tem a Cristo Jesus. É algo tremendo da parte de Deus. Você tem a vida, porque você já recebeu ao Senhor Jesus. E aquele que ainda precisa confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, precisa ser ministrado, porque precisa ter a vida. E é através de Cristo Jesus que nós temos a vida. E tendo a vida de Cristo Jesus, nós teremos a fé que vence o mundo. Amém? Se nós temos a Jesus
e nós somos vivos na presença de Deus, deixamos de estar mortos nos nossos delitos e pecados, com certeza hoje você tem a vida que o Senhor te deu, a vida que o Senhor me deu. E eu glorifico o nome do Senhor nessa noite, porque nós, como igreja do Senhor, podemos declarar que nós temos a vida. Mesmo em meio a lutas e adversidade, essas batalhas que você e eu temos enfrentado, não são capazes de nos paralisar, porque nós temos a vida. Você crê nisso? Eu creio. Tem dia que a lágrima quer descer, e até desce, rola, mas o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração a lembrança de que nós temos um Deus, nos faz relembrar, né? Que nós temos um Deus poderoso, que guerreia as nossas guerras, que está no controle de todas as coisas. Que a igreja do Deus vivo possa, a cada dia, ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de não se esquecer, de sempre lembrar de quem é Deus, e de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo, para que possa ir avante, para que possa vencer todo e qualquer desafio dessa vida. Seja em qualquer área, qual área for, a Trindade Santa é poderosa. É aquela que faz o trabalho exclusivo, que é um trabalho santo, que é um trabalho único, que homem nenhum pode fazer. E eu quero glorificar a Deus nessa noite, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém? Então, diz assim no 13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, nós temos a vida eterna. Olha que tremendo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, porque esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que João vai falar, olha, é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus vence o mundo. E aí, para finalizar, ele vai falar, olha, o mundo inteiro jaz no maligno. Existe uma batalha espiritual travada. Mas João, ele vai dizer, olha, vocês já creram, vocês já receberam a palavra de Deus. Vocês têm essa fé que vence o mundo. Então, eu quero dizer para mim e para você nessa noite, nós podemos vencer este mundo que jaz no maligno, porque o Senhor já nos deu essa capacitação. O Senhor, Ele nos capacita a praticar, a viver a sua palavra. E o interessante aqui nesse texto também, que me chamou muita atenção, é a questão dos mandamentos. É a questão daquilo que o Senhor nos fala para nós fazermos. E quando nós obedecemos aquilo que o Senhor nos ordena através da sua palavra, o Senhor nos capacita a vencer todo e qualquer obstáculo da nossa vida, do nosso presente, da nossa trajetória cristã. E aí ele fala dessa forma, né, e diz para nós aqui também, vamos voltar, na verdade, agora vamos para Hebreus, que vai falar um pouco sobre a fé. Hebreus 11, que a fé é algo extraordinário. Diz assim, olha, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Então, a fé ela é a certeza daquilo que você espera.
Porque você espera o quê? Espera em Deus. Você espera naquele que tudo pode. Você tem fé de que o seu Deus, o meu Deus é poderoso. Você já crê antes daquela promessa, daquela petição que você tem pedido ao Senhor se cumprir, porque é no tempo dele. Mas você usa a fé que já foi ministrada em seu coração, no meu coração, e descansa. Então espera, que se esperam, mas tenha convicção de fatos que se não veem. Muitas das vezes não estamos vendo nada, verdadeiramente. Mas nós cremos que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? E é extraordinário essa questão da fé. É algo assim que o Senhor traz para nós nessa noite, porque, como a Cláudia falou, é o nosso último culto da União Auxiliadora Feminina do ano de 2024. E esse texto, ele falou muito ao meu coração, relacionado ao ano de 2024, que nós já estamos, praticamente no finalzinho. E eu posso testemunhar de que esse ano, verdadeiramente, valeu e sempre vai valer a pena confiar no Senhor. Sempre vai valer a pena descansar no Senhor. Sempre vai valer a pena se lançar aos pés do Senhor. Sempre valerá a pena esperar no Senhor. Esperei com paciência. Aguarde no Senhor. Creia no Senhor. Saiba que a fé que você tem, que eu tenho, foi ministrada pelo Senhor e o Senhor quer que nós pratiquemos ela dia a dia. Que nós possamos, no findar desse ano, olhar para trás e falar verdadeiramente, foi pela fé. O Senhor me sustentou, o Senhor me colocou de pé dia a dia. O Senhor ministrou a sua palavra ao longo do ano todo. O Senhor, Ele traz os seus mandamentos à minha mente a todo momento, me fazendo lembrar o que eu devo fazer, como que eu devo me comportar como serva e serva do Senhor. E aí eu chego ao final do ano, e o Senhor me traz a memória, toda a trajetória. E aí você pode fazer uma retrospectiva da sua vida ao decorrer desse ano, aquilo que o Senhor já fez por você. Você pode aí fazer uma breve retrospectiva daquilo que o Senhor já fez por você. Grandes foram as aflições, as batalhas, situações terríveis para você e para mim, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos colocado dia a dia de pé na sua presença, nos dado graça de ultrapassar todos os obstáculos, porque é Ele que nos sustenta. Quando João diz, olha, a fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. E você vai vencer o maligno, você vai vencer as adversidades, você vai vencer aquilo que te persegue, aquilo que te machuca, aquilo que te agonia. Por quê? Porque você tem fé no Filho de Deus. Você crê que o Filho de Deus está contigo e Ele tem promessas para cumprir na sua vida e na minha vida. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos dá um findar de ano vitorioso na sua presença. Porque o adversário quer nos trazer a cada dia que nós fracassamos, que nós não conseguimos nada, que o ano já se acabou, que eu não conquistei aquilo que eu sonhei, aquilo que eu queria. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele é o dono do tempo. Ele sabe o momento certo da vitória chegar. E muitas das vezes nesse processo que a igreja do Senhor passa nesse mundo de lutas e adversidades, muitas das vezes o Senhor permite para nos tratar, para nos ensinar a confiar mais nele, para moldar a nossa fé, para nós sabermos que Ele é poderoso para fazer, que Ele é o Senhor das nossas vidas e que no tempo certo Ele virá ao nosso socorro, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Amém? O nosso Deus é o Deus que Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Amém? Esse nosso Deus que nós cremos, que nós aceitamos, que nós recebemos como único e suficiente Salvador, é aquele que está cuidando de todas as coisas. Que nessa noite o Espírito Santo venha ministrar ainda mais no seu e no meu coração.
Que nós possamos prosseguir de fé em fé, de glória em glória, na presença do Senhor, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. E João vem falar acerca dessas coisas aqui nesta palavra. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor te fortaleça e me fortaleça, no nome de Jesus. Amém?